Oi pessoal, há quanto tempo que eu não venho aqui gravar um videozinho, né? Meu Deus, eu tava pensando nisso agora há pouco tempo e me lembrei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, falar das minhas experiências que eu tenho vivenciado, as coisas que eu venho pensando. E eu até pensei também em fazer um outro vídeo que vai ser depois desse, que não tem um formato nem um intuito relacionado à cirurgia bariátrica, mas é só um vídeo de um vídeo de alguns produtos assim que eu adquiri, que eu recomendaria caso alguém se interesse. Bom, eu tô em falta, muito em falta, em vir aqui nesse canal e falar algumas coisas que eu acho que são importantes de eu falar. Na verdade, meu canal tem pouquinha gente inscrito e tal, mas eu adoro vir aqui falar quando eu recebo um feedback positivo das pessoas, né? Eu sei que eu não posto muitos vídeos, mas o que eu coloco e as pessoas que apreciam isso pra mim já é muito válido. E do meu último vídeo, que eu realmente não lembro quando eu gravei, pra cá, muitas coisas aconteceram comigo, assim, coisas bem chatas, bem tristes e sofridas. E assim, eu tava falando sempre nos vídeos sobre o pré-operatório da cirurgia bariátrica, exames, minhas expectativas, bom, minhas dúvidas, meus medos, que sempre foram e ainda são uma barreira para mim, não só na cirurgia, mas como muita coisa na minha vida ultimamente. E eu não conseguia nunca decidir totalmente sozinha pela cirurgia, embora eu saiba e eu tenha a pura noção de que é minha última opção, assim. Não é questão de querer ou de gostar, é questão de última opção, sabe? Fim da linha. Ainda assim, é muito difícil pra mim. Eu sei que não é legal a gente estar comparando as nossas experiências com as experiências das pessoas, o que a gente passou, o que as pessoas passam, como elas reagem, né? Porque cada corpo é um corpo, cada cabeça é uma cabeça. Eu sei disso e acho que isso tem que ser levado em conta em qualquer coisa na vida. Eu dou muito valor a essa questão da similaridade, da subjetividade, e o que tem acontecido comigo é que desde que minha avó faleceu no início desse ano, teve muita coisa para ajeitar, né? Aquelas coisas de família, as pessoas abaladas e tal, e aquilo tudo. E o plano de saúde que eu tinha, inclusive que eu, meu pai, minha mãe tinha e tal, de repente não autorizou um exame que eu tinha ido na central pedir autorização para realizar. E a menina tinha me justificado, uma das questões era que eu não estava mais ativa no plano e eu não entendi o porquê, e o motivo foi falta de pagamento. Na verdade, isso tinha sido tipo assim, num mês em que 2 meses antes tinha sido pago, mas um mês anterior a esses 2 meses antes não tinha sido pago. É meio complicado de entender. Mas assim, é mais ou menos isso. Eles só vieram cancelar depois de um tempinho e não avisaram nada. É um plano que a gente estava há 16 anos e não teve a mínima consideração.
Meu pai tentou entrar na justiça, esse tipo de coisa, falar com a ANS e tal, mas essas coisas são muito complicadas, demoradas, cheias de problemas e tal. Independente do plano ou não, a cirurgia ainda não estava sendo algo concreto para mim, entendeu? Algo que eu sabia e poderia dizer, eu vou fazer tal dia, apesar dos exames. E assim, eu comecei a fazer esses exames, eu tive muita pressa para começar e eu me arrependo por isso. E isso é uma das dicas que eu dou para vocês, assim, gente, quem está pensando em fazer um procedimento desse, se for no médico, mas ainda tem dúvida, não faça os exames, assim, a não ser que você queira fazer exames de rotina e o médico peça, tudo bem, mas assim, aqueles exames específicos que são pedidos pelo seu médico, cirurgião, para procurar os profissionais e fazer exames específicos justamente para cirurgia, porque o meu médico tinha me dito que era muito importante que eu só pegasse as guias dele quando realmente tivesse certeza. E eu fui um pouco empolgada e assim, meio que pedi pra ele, eu senti que ele não queria muito que dar no início, porque senti que eu não estava muito preparada, mas deu. Sem data, né, assim, pra eu procurar os profissionais. E eu fiz todos os exames estão aqui comigo numa pasta. Esses exames foram realizados há muito tempo, no início do ano eles já foram finalizados. De um modo geral, mais positivo do que negativo, digamos que assim, não estou 100% de saúde, mas não estou nos piores casos. Por exemplo, a minha ultrassom é uma questão mais de família, assim, genética, eu creio. Normalmente muitas pessoas que não chegam no IMC de obesidade mórbida não só tem a gordura subcutânea, que é essa que fica bem em cima, né, do abdômen, como tem a gordura em excesso nos órgãos, que é o que a gente chama eu esqueci o nome, mas tem um nome. E essa gordura nos órgãos é a que a gente chama de esteatose, digamos, hepática, quando essa gordura no fígado. É muito comum gordos, obesos terem isso, graças a Deus eu não tenho. Apesar de ter muito peso, tem pessoas que têm menos peso do que eu tenho, graças a Deus não tenho. Não sou diabética, mas estou com uma resistência à insulina. Significa que meu organismo está trabalhando pesado para colocar tanto açúcar dentro das minhas células. E meu colesterol deu elevado, uma coisa que nunca deu 240, se não me engano. Pneumologia, aqueles exames e tal, normal, nutricionista, bom, o IMC elevado, obesidade mórbida, claro. De um modo geral, pelo que eu lembro agora, ok, com alguns tiradas. E de repente meu pai fez assim, bom, então eu vou fazer cirurgia. Eu já ia fazer cirurgia particular, na verdade, e o convênio só iria cobrir o hospital. Porque o meu médico não tem convênio, o médico que eu quero fazer cirurgia não tem convênio com o meu plano. E eu ia fazer já particular, né? Isso é um fato. Só que o fato do plano negar o vínculo da gente complica, porque a cirurgia em si já é cara. E aí meu pai tem que pagar a cirurgia e o hospital. E além do mais, depois da cirurgia, os exames que tem que vir a ser feitos e tal. Porque tem aquele período de carência mesmo que a gente mudasse de plano. E meu pai está numa condição financeira não das melhores, ou melhor, das piores. E seria muito complicado. Então, de qualquer forma, ele pensou e a gente conversou. Ele falou, bom, se é pra sua saúde, a gente dá um jeito, a gente faz um sacrifício
de algumas coisas e a gente vai e faz essa cirurgia. E o tempo foi passando e a minha insegurança, não há dúvida sobre se eu devo fazer ou não. Não sei se vocês entendem o que eu quero falar, mas é uma dúvida assim, do que eu fico imaginando que vai acontecer comigo depois. Eu sempre acho que vão acontecer as piores coisas. Não me pergunte por quê, porque eu também não sei. Mas eu sei que podem acontecer inúmeras coisas, boas e ruins. Algumas pessoas passam mais boas do que ruins e vice-versa. Mas eu não sei em qual caso eu vou estar encaixada. E só o fato de ter essa dúvida e não poder saber ao certo, porque claro, ninguém tem como saber do antemão, porque tudo pode acontecer numa cirurgia, né? A gente pode ir, pode não voltar, né? É uma cirurgia que, apesar de não ter grande risco de morte, por comprovação científica, uma cirurgia, toda cirurgia requer cuidados e é um procedimento invasivo e que traz algum risco. Eu não me decidi quando eu tinha finalmente sentido essa decisão dentro de mim, de que eu deveria fazer. Eu fui falar com meu pai, isso eram 2 meses depois. Inclusive eu não estava nem falando direito com ele, porque a gente estava um pouco brigado, porque o clima entre a gente não estava dos melhores. E eu pedi pra minha mãe perguntar pra ele, e ele disse que não dava mais pra bancar minha cirurgia. E eu perguntei por que não dava, se há 2 meses atrás dava, e agora não daria mais. Agora não, porque isso já faz uns 2 meses também que ele falou que não dava mais. E ele falou que as coisas mudam e meu pai trabalha no ramo de comércio, de veículos, de carro, e ele disse que isso muda muito de um dia para o outro, que é assim mesmo e que nesse momento não daria. Então eu acho que isso me afetou, mesmo que sem eu perceber. Eu acho que eu pensei inconscientemente, tá tudo acabado, então não vou fazer a minha cirurgia agora. Aumentou a fome, aumentou a vontade de comer, aumentou a vontade de comer comidas que eu não tinha mais, que eu não tinha costume de estar comendo, como doce, bolo, esse tipo de coisa. Besteira eu sempre gostei, mas eu comecei a ter necessidade de comer mais doce, mesmo, comidas doces, e engordei um pouco mais do que eu já estava. Ao invés de me policiar e, né, a gente seguir aquela coisinha racional, que é o que a gente deveria tentar ser, mas o ser humano é uma coisa muito louca. E essa foi a forma que eu reagi. Eu reagiria talvez pensando, agora não tenho minha chance de cuidar, tentar fazer uma educação alimentar melhor, fazer meu exercício físico, etc. E comigo não foi assim. Eu reagi de outra forma, pra mim aquilo abalou e eu me desestimulei. E eu acho que meio que eu chutei o pau da barraca, sabe? Esse vídeo não vai dar tempo de eu falar tudo o que eu quero, então vou fazer um segundo, provavelmente para terminar de falar mais algumas coisas, depois eu faço outro sobre os produtos, tá? Beijo, quem gostou, clica aí no botãozinho e se inscreve no meu canal se quiser, tá bom? Beijo.